Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal História em Disputa. Eu sou Wesley e hoje trataremos de um tema muito controversial, não somente do ponto de vista da história em disputa, mas também da teologia em disputa. Trataremos do famoso livro de Enoque. Para abordar esse tema, devemos responder a seguinte pergunta: o livro de Enoque, ou Sefer Hanor, foi aceito na época de Yeshua, Jesus? A história está em disputa sobre esse tema, como também a teologia, porque possuímos e encontramos duas respostas. A resposta positiva e a resposta negativa em relação à utilização do livro de Enoque no ponto de vista do pensamento e também da formação do imaginário teológico, não somente dos judaísmos da antiguidade, como também dos cristianismos da antiguidade. Porque quando abordamos judaísmo e cristianismo, uma perspectiva histórica, devemos falar no plural e não no singular. Então, existiram judaísmos e cristianismos na antiguidade, como também hoje, né? A gente encontra os judaísmos com suas divisões, a gente tem judaísmo ortodoxo, judaísmo caraíta, judaísmo reformista, enfim. Naquela época a gente tinha, obviamente, outros grupos. E o cristianismo mesmo, né? Cristianismo católico, protestante, ortodoxo, enfim. Então, é lê do engano falar no sentido monolítico, tanto de um conceito judaico como do conceito cristão, na perspectiva religiosa e teológica. Tá? Primeiramente, faremos uma introdução sobre o Sefer Hanor, o livro de Enoque. Né? E o livro de Enoque é um tema muito relevante e eu fico muito feliz de possuir no Brasil um dos maiores especialistas nesse tema, ainda que ele não seja um acadêmico, ele estuda esse tema há mais de 30 anos como autodidata, que é o meu amigo Orlando Iannuzzi. Então, eu fico muito feliz de tratar desse tema porque tenho um grande especialista como amigo. Né? Inclusive, depois eu vou recomendar um dos livros dele. Né? Então, sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é um antigo texto religioso apocalíptico judaico, atribuído tradicionalmente a Enoque, o patriarca escrito na Bíblia como bisavô de Noé, e alguém que andou com Deus. Está em Gênesis 5, 21, 24. Ele expande narrativas bíblicas breves, oferecendo visões detalhadas sobre temas como a origem de demônios e néfilins, ou gigantes, e a queda de anjos, como também a necessidade moral do dilúvio de Gênesis e profecias sobre o reinado milenar do Messias. O texto é composto por várias seções independentes que foram compiladas ao longo do tempo, refletindo tradições judaicas do período do Segundo Templo. Ele não é considerado canônico pela maioria das tradições judaicas ou cristãs, mas é parte do cânon bíblico da comunidade judaica etíope, Beit Israel, da Igreja Ortodoxa Etíope e Tewahedo. Tewahedo é a Igreja Ortodoxa Etíope, como também da Igreja Ortodoxa Eritreia. Também Tewahedo. Historicamente, o livro foi amplamente lido durante o período do Segundo Templo, cerca de 515 a.C. a 70 depois de Cristo. Já próximo ao período da destruição do Segundo Templo, judaico. Com raízes possivelmente remontando ao período do Primeiro Templo e reflete um judaísmo enóquico, um dos tipos de judaísmos que existiam na Antiguidade, tá? Que enfatiza o mal originado de anjos se unindo a humanos, um calendário solar de 364 dias em oposição lunar, interesses em anjos e vida após a morte. Ele foi preservado integralmente apenas em tradução para o ge'ez, que é o etíope antigo, com fragmentos em aramaico encontrados nas cavernas de Qumran, ou seja, os chamados pergaminhos do Mar Morto, em 1948. E também em partes em grego, latim e copta, originalmente escrito em aramaico, hebraico, não há versão hebraica sobrevivente completa. A composição do livro de Enoque, o Sefer Hanor, é dividida em 5 seções principais, com provavelmente obras independentes redigidas posteriormente. Então a gente tem o livro dos vigilantes, Primeiro Enoque, 1 a 36, que descreve a queda dos Nefilim, dos anjos, dos vigilantes, aí, que geraram os Nefilins e as jornadas celestiais de Enoque, datado do século IV ou III
antes da nossa era comum. Tá? Nefilim vem de Nafal, justamente o verbo hebraico cair. Né? Então, por isso eles são chamados também de caídos. Né? O livro das parábolas, 1 Enoque 37 e 71, que foca no julgamento final e na figura escatológica do Bar Enosh, né? Que é um conceito enóquico. A ideia de filho do homem, inclusive tratado no Novo Testamento, não é um conceito sui generis do Novo Testamento. Isso surge na teologia enóquica. Tá? Bar Enosh, Baranash. Datado possivelmente de 50 a.C. a 270 d.C., com debate acadêmico. A gente tem também o livro astronômico, 1 Enoque 72 e 82, que detalha movimentos celestes em um calendário solar, século III, terceiro a.C. A gente tem o livro das visões, dos sonhos, né? 1 Enoque 83 e 90, visões alegóricas da história de Israel, até a revolta macabeia, 163, 142 a.C. Epístola de Enoque, 1 Enoque 91, 108, admoestações, Apocalipse das Semanas, e apêndices como o nascimento de Noé. E datado principalmente entre 300 e 200 a.C., para as seções mais antigas até 100 a.C., para as mais recentes. O livro influenciou, guardem essa informação, né? O livro influenciou o pensamento apocalíptico judaico, mas foi considerado herético pelo judaísmo rabínico por inconsistências com a Torá, como descrições detalhadas de anjos caídos. Tá? Não somente pelo judaísmo rabínico, que é um dos tipos de judaísmos na antiguidade, como também pelo próprio cristianismo posterior. Ainda que eu vou mostrar depois as contradições internas, né, teológicas relacionadas ao livro de Enoque, no que se refere à teologia cristã, né, porque parece que é uma bipolaridade teológica quando a gente trata desse tema especificamente. Argumentos favoráveis, históricos e teológicos sobre o uso do livro de Enoque na época de Jesus. Tá? Para quem estuda esse período, e eu tenho um fascínio por estudar a vida e a época de Yeshua, né, a gente sabe que o livro de Enoque ele foi amplamente circulante e aceito, tá? No judaísmo do Segundo Templo. Isso é um fato. Tá? Então, o livro de Enoque foi amplamente circulante e influente no judaísmo do Segundo Templo, período que inclui a época de Jesus, ou seja, estamos falando do ano 4 a.C. a 30 d.C. Fragmentos em aramaico encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, em Qumran, indicam que era lido e copiado por comunidades como os essênios. Ou seja, os essênios eram contemporâneos de Jesus, né, sugerindo que ele fazia parte do contexto cultural e religioso judaico da época. Tá? Eu, particularmente, tenho, né, obviamente baseado em algumas evidências, que a própria teologia de Yeshua, a própria teologia de Jesus, continha elementos essênicos. Tá? Essênios e farisaicos, principalmente. Né? Sugerindo que ele fazia parte do contexto cultural e religioso judaico da época. A dualidade, por exemplo, entre luz e trevas, isso é um conceito essênico, tá? Inclusive utilizado por Jesus, por Paulo, enfim, isso não surgiu do nada. Surgiu da comunidade de Qumran, ou conhecida como comunidade essênia. Ele reflete tradições apocalípticas que moldaram o pensamento judaico, incluindo visões escatológicas e o mal originado de anjos caídos, temas presentes em outros textos judaicos intertestamentários. Traduzido para o grego e latim antes do tempo de Cristo, era popular entre judeus helenizados e comunidades como a de Qumran, onde múltiplas cópias foram preservadas, indicando seu uso litúrgico ou devocional. Pais da igreja primitivos, como Justino Marte, citaram-no favoravelmente, sugerindo que era valorizado nos primeiros séculos cristãos, possivelmente refletindo seu uso na era apostólica. Argumentos teológicos favoráveis, né? A gente tem, então, o livro é citado teologicamente diretamente no Novo Testamento na Epístola de Judas. Não adianta, gente, o pessoal tentar fazer malabarismo teológico, tentar criar histórias totalmente infundadas relacionadas a isso, mas é um fato. O Novo Testamento cita o livro de Enoque, tá? Que atribui uma profecia a Enoque sobre o julgamento divino, introduzindo-a como Enoque profetizou. O que sugere autoridade inspirada similar às citações de profetas canônicos, como Isaías, por exemplo. Paralelos com o Berit Hadashah, o chamado Novo Testamento, incluem a figura do Filho do Homem, Bar Enosh, conceito enóquico, como escolhido e justo, né, no livro das parábolas, ecoando o uso de Jesus desse título, em Mateus 25, 31, 46. Inspirado em Daniel
7:13, e descrições de anjos caídos, acorrentados, semelhantes a 1 Pedro 3:19 e 20, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. O fogo eterno para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Isso pode derivar de visões enóquicas. Alguns argumentam que sua visão apocalíptica ressoa com ensinamentos dos tempos. E sua citação em Judas implica que os apóstolos o consideravam valioso para a doutrina. No cristianismo primitivo, autores como Barnabé, século I, citaram-no como escritura, e Tertuliano defendeu sua inclusão baseado em Judas. Então são os argumentos teológicos que a gente encontra. Né? A gente tem aqui, por exemplo, né, o texto grego da carta de Judas. Né? E, claramente, a gente vê a expressão aqui, né? Enoch legon. Não? Enoch legon. Enoch dizendo. Então, tá aí. Né? Enoch é citado na Epístola de Judas em grego. O pessoal pode tentar fazer malabarismos interpretativos, teológicos, históricos, o que seja. Está citado, né? O apóstolo citou. E o pessoal, principalmente que tem a visão de que o Novo Testamento foi escrito em grego e é um texto divino, não tem como negar que o livro de Enoque tinha uma influência relevante no século I. Tá? Isso eu não estou nem tratando, tá, das tradições, outras tradições, como a tradição aramaica ou a tradição, digamos, etíope. Tá? Mas tá aí, né? Texto grego. Ele cita Adão, por exemplo, Adam, Enoch, Legon. Né? Kyrios, Senhor, enfim. Agora vamos falar dos argumentos desfavoráveis, né? Porque eu também tenho que falar dos argumentos favoráveis, para não parecer uma coisa muito parcial. Né? Então, os argumentos favoráveis ao uso do livro de Enoque pela igreja cristã, argumentos históricos favoráveis. Então, historicamente, o livro de Enoque nunca foi incluído no cânon judaico como a Septuaginta ou texto massorético. E foi suprimido por rabinos após a revolta dos Zelotes em anos 70. Por incentivar a fervor nacional apocalíptico, obviamente. Né? Era um problema para Roma. Né? A igreja primitiva seguiu o cânon judaico, excluindo-o a partir do século IV, com pais como Agostinho, Hilário e Jerônimo desencorajando seu uso. E concílios como o que levou a Vulgata de Jerônimo não o incorporando. Sua preservação é pobre. Manuscritos completos datam apenas do século XV, em guês, sem originais hebraicos ou aramaicos, completos, visto como falta de preservação divina. A maioria das denominações cristãs, incluindo católica, protestante e ortodoxa, exceto Etiópia e Eritreia, rejeitou-o, considerando pseudepígrafo e não escrito por apóstolos ou companheiros. Argumentos teológicos e textuais favoráveis. Teologicamente, o livro é pseudepígrafo, falsamente atribuído a Enoque sem evidência de autoria real, e contém doutrinas falsas que contradizem a Bíblia. Bem, obviamente, né, quando a gente fala de autoria, se eu fosse aplicar esse tema, né, que eles utilizam para o livro de Enoque, eu aplicaria isso para qualquer autor da Bíblia. Tá? Até porque o conceito de autoria no mundo antigo não é o mesmo da gente. No mundo antigo, não era o nome da pessoa escrito ali que qualificava um livro ser importante ou não, mas sim um processo de transmissão textual oral. Tá? Um processo oral de transmissão de conteúdo. No mundo antigo, a oralidade valia mais do que qualquer coisa escrita. Tá? Então, tratar esse conceito somente, porque a evidência de autoria real, né, falsamente da Enoque, eu posso utilizar isso para qualquer escritor da Bíblia. Né? E um dos argumentos é esse, né, como culpar anjos caídos pelo dilúvio, a origem do mal, contrário a Gênesis 1 e 6, implicar restauração da tribulação e ascribir salvação a conhecimento especial, estilo gnóstico, em vez de transformação divina. Inclui ideias estranhas como anjos acorrentados sob rochas e espíritos malignos de gigantes irredimíveis, não alinhadas com o ensino bíblico. A citação em Judas não implica canonicidade similar a Paulo citando fontes pagãs, Atos 17, 28, Tito 1 e 12. E o Espírito Santo não guiou a igreja a incluí-lo no cânon. Seu conteúdo sensacionalista sobre angelologia e demonologia é visto como histórico falível, não inspirado e contradiz passagens como Mateus 22, 30. Anjos não se casam.
A Igreja Católica, por exemplo, discerniu que não é a palavra de Deus inspirada, apesar de sua utilidade para estudos bíblicos. Agora, minha opinião, tá, sobre Enoque, inclusive aqui como referência, eu tenho primeiramente o livro aí do meu amigo, né, Orlando Iannuzzi, prefaciado pelo grande estudioso da cultura helênica bíblica James A. Charlesworth. Orlando Iannuzzi tem o livro Profeta Perdido, da genial Margaret Barker, que é uma das teólogas mais importantes da nossa era. Boccacini, né, além da hipótese essênia, um dos maiores estudiosos sobre o tema de Qumran e o judaísmo enóquico e o Novo Testamento. Com base, né, obviamente, em outros estudos, analisando aquilo que a gente tem de argumentação, principalmente do ponto de vista histórico, porque o Novo Testamento também é história, do ponto de vista teológico, porque o Novo Testamento também é um livro teológico, e do ponto de vista, principalmente, através dos descobrimentos dos manuscritos do Mar Morto, né, os chamados rolos do Mar Morto. Analisando todas essas evidências, a tradição judaica antiga, principalmente a tradição judaica arcaica, pré-farisaica ou rabínica, né, porque também a gente pode encontrar e rastrear elementos dessas tradições, eu chego à conclusão que o livro de Enoque era um livro importante na época do Segundo Templo. Era um livro, digamos, ou uma tradição muito forte que formou a espinha dorsal do pensamento messiânico e apocalíptico do judaísmo. Tanto é que a expressão Bar-Enosh, filho do homem, vem do livro de Enoque. O livro de Enoque, ele possuía uma influência tão grande nos círculos dos judaísmos da antiguidade, mais especificamente quando a gente fala, além da hipótese essênia, como coloca o Boccacini, que, segundo o próprio Boccacini, o livro de Enoque foi o responsável pela divisão entre judaísmo essênio e judaísmo enóquico. Tá? Elementos como luz e trevas, que surgem, por exemplo, círculos do essenismo, conceito principalmente relacionado à demonologia, da influência dos caídos na ideia, né, da transmissão do mal, do tenebroso, nas sociedades antigas, isso vem, obviamente, de uma tradição muito aceita pela tradição essênia. E enóquica, mais especificamente, né? Porque depois houve uma diatriba entre eles relacionada a esse tema que gerou a divisão dos grupos, né? Mais especificamente, o judaísmo enóquico era um judaísmo que atestava que sim, os anjos caídos tinham uma responsabilidade no processo do mal ser totalmente, digamos, difundido nas sociedades antigas, né? Principalmente no que se refere ao Sefer Bereshit. Então, claramente, o livro de Enoque era utilizado. Ele faz parte também de muitos elementos dos próprios ensinamentos e da teologia cristã, né, conhecida, como os próprios ensinamentos de Yeshua, ou Jesus, ou de Shaul HaShaliach, ou conhecido também como apóstolo Paulo. O livro de Enoque influenciou a espinha dorsal do que a gente entende como formação do pensamento judaico ou judaicos antigos. Não, obviamente, aceitos por alguns grupos, rejeitados por outros, mas o que me leva a crer da importância do livro de Enoque, no livro de Enoque, Sefer Hanor, ou a tradição enóquica, nos tempos de Yeshua, era justamente que ele foi utilizado, inclusive pelo próprio Yehudá Shaliach, ou conhecido como apóstolo Judas. Então, gente, por mais que o pessoal procure fazer malabarismos interpretativos, malabarismos teológicos, por mais que eles tentem utilizar a sola escritura como argumento central para descredibilizar a influência enóquica no pensamento antigo, isso é balela, gente. Isso é balela, tá? Sola escritura não vai determinar absolutamente nada, porque se a gente for utilizar esses argumentos de sola escritura, não existiria nem Bíblia, tá? Porque no mundo antigo não se tinha um conceito de Bíblia como a gente tem hoje. O que a gente sabe é que no mundo antigo, principalmente na época de Jesus, a gente tinha uma teia de tradições, e algumas delas, obviamente, utilizadas e outras passadas, mas a gente tinha
uma amplitude do ponto de vista da tradição, né? Então, esse argumento de, por exemplo, autoria é um argumento muito, muito frágil, porque quem estuda ou estudou o conceito de autoria no mundo antigo sabe que essa ideia de colocar ali um nomezinho não significa absolutamente nada, tá? O conceito de livro no pensamento judaico é muito posterior. O conceito de livro como a gente entende, com autoria e tudo mais, isso é muito posterior, tá? Isso é muito posterior. Então, a gente tem ou a possibilidade de entender tradições muito antigas como relevantes no processo de formação, principalmente teológica e religiosa no mundo antigo, ou a gente vai buscar argumentos totalmente anacrônicos para tentar justificar isso. E é o que justamente o pessoal faz hoje, tanto na católica quanto na tradição protestante. Na tradição, por exemplo, etíope, ou em outras tradições que a gente observou que aceitam o livro de Enoque, eles simplesmente aceitam o que sempre existiu. Porque é muito legal, né, você utilizar, por exemplo, o argumento, Paulo podia citar determinados tipos de textos que não eram canônicos para fins pedagógicos, fins instrutivos. Né? Agora, Judas cita Enoque, que era um livro relevante, não, mas Enoque não. Enoque não é nada. Né? Então são argumentos, em sério, que, assim, levando a sério, né? São argumentos, assim, mais rasos que pires. O que a gente sabe hoje, à luz da historiografia de grandes estudiosos, como Margaret Barker, como Gabriele Boccaccini, como Kenner Terra no Brasil. A gente tem o Kenner Terra no Brasil. Um dos grandes especialistas sobre o livro de Enoque, brasileiro, o Kenner Terra, que hoje é pastor da IBAB, né? Do Kivitz lá, enfim. Mas, tirando a parte da igreja, um dos maiores acadêmicos brasileiros que traz o livro de Enoque, o conceito do livro de Enoque, demonologia, é o Kenner Terra. Então, ou seja, à luz do que a gente tem, através de estudos sérios, né, da tradição, principalmente targúmica, né, das tradições judaicas, apocalípticas, né, e principalmente da própria teologia cristã em si, para quem aprofunda nesse tema, e não é dogmático, e não está buscando aqui agradar a torcida de futebol religiosa, mas sim, ter uma responsabilidade realmente com a história, com os textos, existem ampla documentação que demonstra que o livro de Enoque era, sim, um livro muito importante, ou uma tradição muito importante, na época de Yeshua. E que muitos elementos da própria tradição de Yeshua, do ponto de vista do ensino, é formada por elementos, quer cristãos aceitem ou não, enóquicos, essênios e farisaicos. O escopo do ensinamento de Yeshua é este. Enóquico, essênio e farisaico. É isso que a história tem. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar, que o canal possa ter uma certa relevância. Muito obrigado e até a próxima.